Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de junho de 2024. A Era da Caridade Vulgar. A discrição está, junto com a prudência, entre as bases da virtude para Marco Aurélio. O imperador romano diz, em suas meditações, que o bem deve ser feito com discrição e gravidade, para que outros também possam ser persuadidos e atraídos para o exemplo semelhante, mas sem qualquer ruído e exclamações apaixonadas. Numa época dominada pelas redes sociais, isso parece cada vez mais distante. A enchente no Rio Grande do Sul trouxe a questão à tona de uma forma inédita. É a maior tragédia com que o Brasil se defronta desde que se consolidou a ruidosa atividade de influenciador digital. Se essas pessoas vivem de exibir tudo o que fazem, bem roteirizado ou não, porque iriam esconder uma ação pela qual merecem aplausos? Conclui-se desse raciocínio, em defesa de Pedros Cobis, Neymares e Felipes Netos, que é melhor fazer o bem e expô-lo em vídeos e postagens do que não fazer nada. Se a escolha for apenas entre essas duas opções, faz sentido. Mas há um terceiro caminho, que se tornou ainda mais virtuoso diante da tentação de ganhar alguns likes, e algum dinheiro, ajudar sem fazer autopromoção. Fiz algo caridoso? Fiz algo caridoso? Então sou beneficiado por isso. Veja que isso, em todas as ocasiões, pode se apresentar à sua mente e nunca deixe de pensar nisso. Qual é a sua profissão? Ser bom, ensina Marco Aurélio. No caso da tragédia do Rio Grande do Sul, a virtude de verdade está, portanto, na legião de voluntários anônimos que atuou e, em alguns casos, arriscou-se para ajudar as vítimas. Para os influencers e políticos que desejam alardear virtude sem botar em dúvida a intenção de sua caridade, a dica é não expor as boas ações diretamente, mas dar um jeito de que todo mundo fique sabendo delas por outros caminhos. Ainda estarão longe da virtude real, mas não soarão tão vulgares. Sobre o assunto da notícia, Allan Kardec esclarece no Livro dos Espíritos que se assemelha à esmola, 888. Que se deve pensar da esmola? O homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Dar-se-á reproveis a esmola? Não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato, como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica.
Não vos esqueçais nunca que o espírito, quaisquer que sejam o grau de seu adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.